Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar o nosso desafio profissional. Aqui o título é Usinagem e Ferramentas de Conformação. O nosso grupo é composto pelo Aloísio e eu, que sou a Fabiana. Falando um pouco da introdução, dentre muitos processos, existem os processos de usinagem, que seria o que vamos falar nesse projeto, nesse desafio, onde abrange uma variação de ferramentas, processos, técnicas e cortes. Ou seja, uma peça, né, ela é elaborada totalmente específica, onde se adapta precisamente à necessidade da máquina, produto ou também outra estrutura para a qual foi designada. Isso evita erros, desperdícios ou desvio no seu uso. Alguns desses processos, né, eles são o torneamento, a furação, o fresamento, retificação e tem muitos outros, né? Porém, nesse nosso desafio vai ser falado bem a fundo, né, o processo de torneamento. Além dos processos também de usinagem, existem os processos de conformação de metais, que seria um processo mecânico, né, para a obtenção de peças e tubos. E sobre conformação, a gente vai abordar detalhadamente a conformação de metais por meio da trefilação. Um pouquinho sobre torneamento, né, que ele é um processo de usinagem usado para fabricar peças no formato cilíndrico, na qual a ferramenta se movimenta de forma linear. Enquanto a peça se exerce um movimento rotacional, esse processo ele é realizado por um torno. O torneamento ele usina o diâmetro da peça até a dimensão desejada, dando-lhe um suave acabamento. E existem também diversos tipos de ferramentas que é utilizada para o processo de torneamento, e cada uma é adequada para cada tipo de usinagem que deseja fazer. Aqui alguns exemplos, né, de operação utilizada através de torneamento, que é o torneamento externo, aí tem o torneamento interno, o faceamento e o sangramento. Essa foto aqui detalha um pouco, né, dos diferentes tipos de corte que é possível através de várias ferramentas. E um pouco também sobre o início da trefilação, né, de metais. É um processo usado para a fabricação de tubos, arames e vergalhões. Esse procedimento industrial constitui na diminuição da largura do metal e um aumento em seu comprimento. Esse movimento tem efeito de tração da peça, fabricada por meio de uma matriz chamada de fieira ou trefila. Agora eu vou passar para o Aloysio, ele vai dar continuidade. Então, vou continuar o desenvolvimento aqui sobre trefilação, no qual o processo de trefilação é sempre realizado a frio, mas deve-se considerar que existe um certo acréscimo de temperatura no decorrer da operação, em função das deformações internas sofridas pelo material, bem como pelo atrito gerado entre o material e a superfície da ferramenta, embora essa temperatura não influencie as propriedades do material. Então, aqui também está dando um exemplo nessa imagem de como acontece o processo de trefilação. Devido à trefilação ser feita a frio, sofre o efeito chamado de encruamento, o que os torna mais duros e resistentes. Combinado com o tratamento térmico adequado, pode-se obter resistências mecânicas de até 3.000 mA, MPa. O processo de trefilação reduz o material a um diâmetro que não se pode conseguir com outro processo. Aqui vamos falar um pouco sobre a solução do nosso trabalho. De forma resumida, estamos falando que, independente do processo de usinagem e de conformação mecânica que forem utilizados para a produção de suas peças, um fator importante precisa estar presente em todos eles, que é a qualidade. Então, a gente deu esse exemplo desses dois processos, mas o importante mesmo é que todos sejam feitos com qualidade. A usinagem é o tipo de processo de fabricação mais utilizado no mundo, pela vasta gama de possibilidades de usinagens que se pode fazer.
Ela pode ser empregada em diversos tipos de materiais sólidos, como metais, madeiras e plásticos. Porém, a grande desvantagem é que o material retirado acaba sendo descartado naquela fabricação. Já a conformação mecânica é um campo muito importante no meio da área de técnicas de fabricação de peças metálicas e relaciona-se à alteração de formas e de dimensões de metais, entre a aplicação de esforços mecânicos externos. E como conclusão do nosso trabalho, então com esse trabalho podemos ver a importância dos processos de usinagem e de conformação de metais, mais especificamente os de torneamento e trefilação. Foi visto as ferramentas utilizadas em ambos e a sua evolução ao longo do tempo, onde é e como é utilizada a ferramenta adequada para cada etapa do processo. O torneamento é o processo de usinagem usado para fabricar peças no formato cilíndrico, no qual a ferramenta se movimenta de forma linear, enquanto a peça exerce um movimento rotacional. Já a trefilação de metais é o procedimento usado para a fabricação de tubos, arames e vergalhões. Ambos os processos são utilizados desde há muito tempo nas indústrias e continuam até os dias de hoje, devido à sua adaptação ao longo do tempo. Então, esses processos são processos bem antigos, mas que continuam sendo muito utilizados nos dias de hoje, devido a eles irem se adaptando, né? E as suas diversas ferramentas. Então, essas foram algumas referências do qual a gente retirou a nossa pesquisa para esse trabalho, e esse foi nosso trabalho sobre usinagem e conformações de metais.